É com muito prazer que nós apresentamos a nossa missionária. Missionária dos Batistas Brasileiros, missionária da Igreja Batista Emanuel. Vládia Maria, ex-aluna do SEC. O SEC sempre marcando história na vida da obra missionária. Quando aluna, ela foi fazer estágio de experiência missionária na Bolívia. E aí Deus comprova a sua chamada. Ela vai, então, para um novo país agora como missionária dos batistas brasileiros. Ela foi para o Paraguai. Peru primeiro, Peru. Esteve no Peru trabalhando, depois ela foi para o Paraguai e hoje ela está na Nicarágua. 13 anos como missionária dos batistas brasileiros. Mas Deus fez com que Vládia visse que, sendo missionária, ela precisava também se aperfeiçoar em outras áreas para ajudar no campo. Ela fez psicologia, ela fez teologia e agora é aluna do mestrado nos Estados Unidos, fazendo lá na Nicarágua. Deus levanta uma jovem mulher para uma grande obra. Então, nós vamos ouvir, na noite de hoje, a experiência da vida de Vládia, que tem dedicado a sua vida na obra missionária. Já falou a essa igreja num congresso. E agora vai passar o mês falando nas igrejas batistas no estado de Pernambuco. Seja bem-vinda. Sinta-se abraçada pela Igreja Batista Emanuel, que tem como marca missões. Que Deus a abençoe. Graça e paz. Nesta noite a minha palavra é de gratidão e tudo isso que foi falado aqui me deixa até envergonhada, mas eu quero dizer que tudo na minha vida é para a glória de Deus. Eu vivo para Ele e sem Ele nada poderia fazer. E nessa noite trago a gratidão do meu coração a todos vocês. Como é bom pertencer a uma igreja missionária. Como é bom fazer parte de um povo que ama o que o Senhor ama, a obra de missões. E quero trazer uma saudação do meu povo nas Américas. Estava falando com o pastor Júlio, ele falava comigo: irmã, você não vai falar com a missionária Josi, você vai falar português ou espanhol? Eu falei: Júlio, é complicado. Assim que os irmãos me tenham em graça. Saiu alguma palavra em espanhol, mas assim diria o meu povo: que a graça de nosso Deus te bendiga. Que Deus te guarde y que Dios haga del pueblo brasileño una bendición para las naciones. Amém? Que Deus faça da sua vida uma bênção para as nações. Nesse ano, nosso tema é fazer a terra se alegrar. E nós temos pensado que a única maneira de fazermos a terra se alegrar é anunciar Jesus, a verdadeira alegria. Hoje nós estamos no dia, nacionalmente falando, o dia dedicado a orar por missões mundiais. Mas não só hoje, são todos os dias. E a partir de hoje nós abrimos uma campanha missionária de 40 dias de oração por missões. E eu vinha falando com a irmã Deise, o meu coração se alegra, porque essa igreja tem o privilégio de não só fazer 40 dias, mas fazer os 365 dias do ano orando pela obra missionária. E só pode orar por missões aquele que está fazendo missões, aquele que ama, aquele que está evangelizando e aquele que está levando a mensagem do Evangelho. Eu trouxe alguns slides, eu gostaria de passar para vocês, eu peço que o pessoal me ajude aí. E o nosso tema é fazer Nicarágua se alegrar. E eu gostaria de perguntar se alguns dos irmãos conhecem Nicarágua, se alguém já ouviu de Nicarágua. Quem já foi a Nicarágua? Levanta a mão, além de mim. Então eu quero convidar vocês a ir a Nicarágua, né? E quem já conhece de Nicarágua? Quem já ouviu falar? Boas ou más? Bom grupo de pessoas de Nicarágua. E quem ora por Nicarágua? A partir de hoje, todo mundo, viu, irmãos?
Quero comprometer você a orar por Nicarágua, a orar por missões. Não sei, talvez os slides não estão saindo, não é problema, nós vamos continuar. E o nosso desafio é fazer com que os povos, as nações, ok, saiu, conheçam a Nicarágua. E nós temos aqui, então, algumas informações. Vou passar para cá, acho que vai dar para passar aqui. Então, a Nicarágua está aqui, né? Esse paizinho aqui, ó, pequenininho, aqui da América Central, bem próximo, nós vamos encontrar aqui Cuba, Panamá, Costa Rica, El Salvador, né? É um país pequenininho com a capital Manágua, 15 estados, 2 regiões autônomas, que é essa parte aqui do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico. Nós vamos encontrar uma população de mais de 6 milhões de habitantes e nós vamos encontrar grandes desafios também aí em Nicarágua. Nicarágua é terra conhecida, terra de vulcões e grandes lagos. Vulcões não é nada a realidade do nosso Brasil, isso não combina conosco, e nós não sabemos muita coisa sobre isso. Mas lá, Nicarágua faz parte do Cinturão de Fogo, onde estão muitos vulcões ativos e uma beleza natural incrível, com praias e com muitos lagos, e também faz parte de muito calor. Parte do Cinturão de Fogo, onde tem simplesmente alguns detalhes. Vulcões, tornados, furacões, terremotos, tsunami, tempestade tropical. Vamos parar por aí, missionário? Já é demais, né? E não sei quando vocês acompanham, mas muitos desses eventos naturais são conhecidos por nomes. E um dos furacões há pouco, que nós estávamos ali, que passamos, foi o Lídia, o Maria, e estavam realmente deixando nós em situação de desespero. Além de não ser uma coisa costumeiramente nossa, é algo assustador. E é quando passa um furacão desse, é assim que fica as casas. E onde muitas pessoas morrem, onde há muita pobreza, muita miséria e muita complicação. Em Nicarágua, eles têm um lema, o povo nicaragüense diz: nós somos nicaragüenses por graça de Deus. Eles têm consciência que diante de toda essa realidade, eles só existem porque existe um Deus que tem misericórdia deles. Nós temos também, passar um pouquinho para vocês, a nossa chegada em Nicarágua. 16 de agosto de 2016. No mesmo dia em que o presidente do país estava assinando uma lei, um controle oficial aos missionários, dizendo que não queria receber nenhum missionário no país, porque missionários são terroristas. E isso é uma manobra política para fechar o país, para que não entre o conhecimento do Senhor Jesus e nem entre também informações que transformem, educação que transforma a vida das pessoas. Mas algo interessante aconteceu aí nesse dia. Aqui está ao meu lado a missionária Rejane, que trabalha comigo em Nicarágua já há algum tempo, nós trabalhamos juntas, também formada pelo SEC, a pastora Jenny Bolufé, que na ocasião estava sendo reitora do Seminário Teológico Batista em Nicarágua, onde a nossa missão estava sendo de treinar líderes naquela nação. E aqui está a jovem Laura, que também trabalhando com a juventude, a nossa missão também era capacitar essa irmã para seguir treinando jovens para alcançar o povo nicaragüense, e não só a Nicarágua, jovens que pudessem ir a toda a América Central. Nesse dia foi algo interessante, nós chegamos no país. Nicarágua é um país novo para missões mundiais, nós somos missionárias pioneiras naquele país, ou seja, antes de nós, não houve nenhum missionário brasileiro morando em Nicarágua, não tinha nenhum brasileiro cristão que nós conhecíamos, então era um grande desafio. E ao chegar ali naquele momento de estarmos entrando no aeroporto, passando por migrações, o Espírito Santo de Deus, que revela aos nossos corações o nosso Consolador e aquele que nos ensina, coloca no meu coração e no coração da missionária Regiane algo incrível. Nós estávamos em oração, não sabíamos o que poderíamos passar, porque Nicarágua não é considerado um país em perseguição, apesar de ser em realidade. Então, o que acontece foi que o Espírito Santo falou assim para o nosso coração: não entrem, não digam que vocês são missionários. E nós não sabíamos nada dessa lei, do que estava passando ali, aqui, por a questão do país passar por uma perseguição. O país é laico, onde tem a predominância católica. E a missionária Regiane chegou para mim e disse: olha, eu estou sentindo uma coisa que eu preciso te falar.
E eu falei para ela, deixa eu te falar primeiro o que Deus já falou comigo. Deus me disse que nós não podemos dizer o que nós viemos fazer nesse país. Mesmo tendo a Convenção Batista Nicaragüense nos esperando, mesmo sabendo dos desafios que nós tínhamos ali, todos os acordos feitos com missões mundiais em Nicarágua, mas Deus naquele momento falava conosco. Ela me disse, o Espírito Santo disse a mesma coisa comigo. E disse mais, diga a profissão e diga que você veio fazer turismo. Eu falei, ótimo, missionária fazendo turismo. Ela falou, foi, a gente tem que dizer isso. Eu falei, bom, a gente tem que obedecer, se Deus falou para você. E naquele momento que nós chegamos ali, eles perguntam, quem são vocês, quais são a profissão de vocês? Então eu pude dizer minha profissão, psicóloga, Regiane, psicopedagoga. E o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos conhecer o país de vocês. Então, me dê as direções, para onde vocês vão, todos os detalhes. Naquele então, nós tínhamos algumas e poucas informações, porque nós não sabíamos da perseguição que estava acontecendo, nem tampouco dessa lei. E eu falei, eu não sei dizer muito bem o endereço. Então, uma policial se acercou a mim e disse o seguinte, tem alguém te esperando lá fora? Eu falei, tem sim. Ela falou, então eu vou te acompanhar. Pois não, vamos lá. E eu fui encontrar a pastora Jenny e Laura. E quando ela me viu chegando acompanhada com a policial, ela colocou a mão na cabeça e ela no seu coração disse, agora elas vão ser deportadas. Só que nós não sabíamos nada disso. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, não fez assim porque tinha planos para aquele país. Nos permitiram a entrada depois dos dados informados. E quando nós saímos do aeroporto, as irmãs nos contaram que estavam em oração, porque tinham certeza que nós não íamos poder entrar. Mas, irmãos, quando o homem fecha a porta que Deus já abriu, nada pode impedir o poder de Deus. E nada pode impedir a sua oração. Nós estávamos em oração. Aquele povo estava orando. Você certamente estava orando. E Deus estava agindo. Catolicismo predominante, protestantismo, entre aspas, considerado 42%, mais 7% se considerados sem religião. Pastores falando da advertência, onde o presidente estava agora bloqueando a questão da expressão livre para falar de Jesus. E quantos de vocês talvez já ouviram do que está acontecendo nesse momento em Nicarágua? Um conflito, uma crise, uma guerra interna terrível. Nós viemos de Nicarágua em maio do ano passado. Na verdade, nós chegamos aqui no Brasil a princípio de abril. E foi justamente em 18 de abril que se instalou a guerra, o grande conflito interno. E muitas coisas terríveis aconteceram. E nós entendemos, então, desde que lá já estávamos trabalhando do mover de Deus através da oração. Levantar homens e mulheres do Senhor para orar, para clamar pela igreja. E nós criamos, então, que aqui no Brasil já é muito conhecido, o MIT, Minuto que Impacta e Transforma. Nós chegamos numa realidade em que o povo de Deus, as igrejas batistas de Nicarágua estavam passando um processo de divisão por conflitos, a ponto de alguns líderes da convenção nos perguntar, o que é que vocês estão fazendo aqui? E aí você imagina um missionário chegar e ouvir, o que é que vocês estão fazendo aqui? De irmãos. E nós começamos a dizer, existe uma opressão neste lugar. E nós oramos e dizemos, se não é o momento da nossa chegada, não se preocupe, a gente volta. Porque nós estamos muito bem onde nós estamos, existem muitos desafios. Mas nós entendemos que aquilo não era aquele irmão. Mas havia uma opressão e uma situação conflitiva naquela nação. Se missionário já ora, a partir daí vocês imaginaram o que é que a gente fez? Oramos muito mais. A vida de oração se intensificou. Mas nós entendemos que nós precisamos envolver outras pessoas em oração. E é muito importante a oração, o falar com Deus. Nós incluímos, então, outros irmãos e principalmente as crianças. Porque nós também trabalhamos com o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Irmãos, sabe uma coisa maravilhosa? Ver uma criança orando. Vendo agir de Deus em transformação de vidas. É tremendo. E esse programa iniciou com os líderes, iniciou com as crianças, iniciou nas igrejas, iniciou com as mulheres, na certeza justamente disso, de que quando nós clamarmos, o Senhor vai responder e anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos.
Nesse pouco tempo que lá estivemos, Deus permitiu realizarmos congressos missionários, congresso de educadores cristãos, capacitação de obreiros no seminário teológico, capacitação das mulheres batistas naquele país. Trabalhamos com a juventude e missões. Irmãos, isso não foi nós, isso foi o Senhor em sua graça e misericórdia. Porque todo dia o que nós fazíamos era orar e pedindo a Deus: Senhor, dá-nos graça diante desse povo. Abre portas, ó Deus, para o trabalho que o Senhor quer que venhamos realizar aqui. E com isso nós começamos a ver frutos, fazendo o céu se alegrar com batismos, pessoas sendo impactadas, vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Estudos bíblicos nos lares. Fazer a terra se alegrar é falar de Jesus. É ensinar esse Jesus que impactou a minha vida e a sua vida. Mas isso não só em palavras, em vida, vida na vida, diariamente. A importância de fazermos discípulo é algo real e urgente. Treinamento das mulheres em Nicarágua. A união lá conhecida como União de Sociedade Missionária Feminina Batista de Nicarágua. É enorme, né? E nós trabalhamos com essas mulheres, treinando juntamente com elas, fazendo elas amarem mais a obra de missões, despertando vocações. Deus nos deu também alguns testemunhos de poder, pessoas que Deus usou para nos abençoar, como Kelto e Cléria, que foram os primeiros a nos alugar um lugar para morar. Por ditadura que o país passou em anos anteriores, Kelto viveu nos Estados Unidos e quando nós o conhecemos, ele disse: eu vou alugar um apartamento para vocês, mesmo que vocês não tenham documentos aqui, porque eu sei o que é ser estrangeiro. Mesmo eu não sendo crente como vocês são, eu sei que Deus cuidou de mim e Ele está cuidando de vocês. Deus nos deu um irmão, alguém que cuidava de nós. Aqui é a Mama Silva, a irmã que nos recebeu na sua casa. Passamos 3 meses com ela no processo de adaptação e porque não podíamos alugar nenhum lugar para viver, porque não tínhamos documento e a polícia do país nos observávamos. Assim que nós não podíamos dar alguns passos em falsos aí para que continuássemos no país. Melissa e Márcio. Melissa, filha de missionário brasileiro de missões nacionais em Nicarágua, estudando medicina, Márcio estudando agronomia, estavam um pouco que perdidos no país. Quando nós os encontramos, começamos a cuidar deles e eles prosseguiram suas carreiras missionárias e integramos eles na igreja. Irmã Miriam investiu em Chilito, uma pessoa, e nós ouvimos testemunhos de vida que impacta. Irmã Miriam Chilito era criança quando ela conheceu. E ela viu nessa criança e ela amou essa criança e ela cuidou dessa criança. Hoje, para a glória de Deus, Chilito é convertida ao Senhor, sua família está alcançada ao Senhor, porque uma mulher parou para orar, para dar um prato de comida e se importar com alguém. Hoje, Chilito está casada, faz parte do ministério na igreja, é uma líder forte e sua mãe, Maria Auxiliadora, também está na igreja, servindo ao Senhor. Pastor Francisco Pineda, curado para levar cura. O homem de Deus que chegou o momento de estar desenganado pelos médicos, com problema sério de pulmão. Deus o curou, Deus o restaurou. E ele hoje entende que o ministério dele, ele foi curado para curar outras vidas. Para testificar do poder do Senhor. Hoje ele é reitor do seminário onde nós estávamos dando aulas, lá em Nicarágua. Família Bolufessais. Uma família que foi devastada pela dor. Algo difícil essa família enfrentou. Vocês vão ver aí Carlitos, o filho mais velho da família. Carlitos Bolufessais, um jovem envolvido, integrado na igreja, amante dos estudos, do futebol, desejosos com muitos sonhos, mas em que sua adolescência, 1 ano e meio antes de chegarmos, ele havia se suicidado. Sua mãe, pastora, seu pai, professor, envolvidos na igreja, líderes de igreja, nós os encontramos devastados pela dor. Nós os encontramos tristes. E é a sua mãe, diante de desespero e dor, ela estava já também em processo de querer suicidar-se, porque não encontrava sentido para viver. Irmãos, é muito tremendo como Deus usa as nossas vidas. E como Ele nos leva a lugares e apresenta pessoas que nós muitas vezes não entendemos e não sabemos no primeiro momento o que fazer.
Quando nós conhecemos essa família e ouvimos dessa dor, o primeiro sentimento do nosso coração foi: Senhor, chegamos tarde demais. Era para nós termos chegado 1 ano e meio antes, ou 2 anos antes, para de alguma maneira cuidar desse jovem. Mas isso escapou das nossas mãos, mas não do controle do Senhor. Deus está cuidando desta família. E eu tenho uma grata satisfação de dizer para vocês que nós caminhamos com eles nesse tempo. Nós os cuidamos, nós andamos juntos, nós choramos juntos, nós consolamos, nós trouxemos para perto, nós fizemos comida para eles. Nós oramos com eles, ainda oramos todos os dias por eles. E quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida da dor da gente. E hoje, para a glória de Deus, é uma família restaurada, para a graça de Deus. Ela continuou o seu ministério como pastora, nós apoiando. O casamento dela estava em princípio de término, diante de toda essa situação. Foi restaurado para a glória de Deus, suas filhas restauradas, sua vida restaurada. E essa mulher é uma bênção no Evangelho. Ela impacta muitas vidas para a glória de Deus. E o que ela viveu, ela disse: o que Deus me permitiu passar, hoje é para que o Senhor seja glorificado. E ela tem podido ajudar outras mães e outras famílias cristãs que estão passando por lutas, que estão passando por dores. Ela foi perseguida no conflito que houve agora em Nicarágua. Teve que sair do país e é uma imigrante hoje nos Estados Unidos, ela e sua família. E a frase dela: a dor não mata se Deus está presente. Mas é algo devastador, é algo difícil. Família missionária, plantadores de igreja. Algo maravilhoso olhar e conhecer no meio do povo de Deus pessoas que amam a obra do Senhor. E que desde o seu primeiro encontro com Cristo foram transformadas e compreendem isso como a pastora Sandra Cruz. Fui perdoada para perdoar, fui amada para amar. E essa é a minha missão, viver para a glória de Deus. A minha pergunta: você vive para a glória de Deus? O seu encontro com Cristo tem marcado a sua vida a tal maneira de você marcar outras vidas? Isso é fazer a terra se alegrar. Fazer a terra se alegrar não é só viver momentos felizes. Vai ser alguns momentos de dor, de tristeza, de sofrimento. Essa irmã, ela comia lixo. Essa irmã, ela foi abusada pela sua família. Essa irmã foi jogada fora, no lixo. É uma outra coisa que acontece muito em Nicarágua. Muitas crianças são jogadas fora. Cães chegam a querer comer as crianças na rua. Mulheres são incendiadas, tocadas a fogo. Diante de algumas igrejas que se consideram pentecostais ou neopentecostais, que por causa de não entender o processo, o problema da depressão, entendem que aquela mulher estava possessa. E poucos dias depois que havíamos chegado em Nicarágua, aconteceu esse terrível crime. Aquela mulher na igreja, os líderes da igreja entenderam que ela estava possessa, porque ela estava com o espírito deprimido, só chorava. E eles diziam: isso é o diabo. E a maneira que a gente tem de tirar o diabo é tocar fogo nela. E tocar o fogo nela dentro daquela comunidade. Você pode imaginar que é algo cruel e terrível. O femicídio, a morte de mulheres, é algo muito sério em Nicarágua. Ore para que o Senhor mude essa realidade naquele país. E aí nós temos o PEP. E tem um vídeo, não sei se a gente consegue ver um videozinho do que Deus está fazendo através do trabalho com as crianças no mundo. E chegou também a Nicarágua. O PEP Nicarágua começou em 2014. Não sei se meus irmãos da mídia me conseguem passar o videozinho para a gente ver o que o Senhor está fazendo. Bom, eles vão conseguir? Vão. Opa! Anunciando ao mundo os feitos do
se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. O Senhor tem feito grandes coisas, porque grande e poderoso é o Senhor, o Deus de missões, que nos chama a você a estar envolvido nessa obra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 12. Eu gostaria de deixar esse texto ao seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 12, do 1 a 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarde isso no seu coração. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. É isso que nós, os missionários, desejamos. É isso que nós, os missionários, esperamos. As incessantes orações do povo de Deus em favor de nós e de todos aqueles que estão na brecha, que estão evangelizando, que estão fazendo a obra do Senhor. Irmãos, como é importante orarmos, como é importante dependermos do Senhor, como é importante termos intimidade com Deus. E eu tenho certeza que vocês têm desfrutado de grandes experiências com o Senhor, têm experimentado os milagres de Deus, coisas que talvez olhos não viram e ouvido não ouviram. Deus te permite contemplar o agir dele. Diante dos impossíveis, nós vemos o Deus do impossível agindo nas nações. E eu quero terminar desafiando você a continuar orando. O mover de Deus na igreja primitiva foi a oração. O povo dependia de Deus. Desde o primeiro capítulo, quando os discípulos estavam entristecidos, porque o mestre estava voltando ao Pai. O texto nos diz que os discípulos se reuniram todos, e junto com as mulheres, em incessante oração. A igreja primitiva, ainda eles também escolhendo líderes, eles estavam orando para tomar essa decisão. Seguindo, continuando, os novos convertidos, e viviam tudo em comum, e também no partir do pão, na comunhão, no ensinamento da palavra, e também nas orações. Pedro é chamado mais adiante para orar por uma mulher que estava morta por Dorcas. E Deus fez algo extraordinário, ressuscitou aquela mulher. Nós vamos encontrar esse mesmo Pedro agora em cárcere, passando por situações difíceis, mas a igreja do Senhor estava em oração. E Deus estava agindo, porque o Senhor tem o controle da história. Irmãos, momentos difíceis estamos passando. Em Nicarágua sofremos ameaça de deportação, mas Deus não permitiu, Deus guardou as nossas vidas e transformou o mal para o bem. Por causa dessa ameaça de deportação, nós tivemos o visto para permanecer no país. Olha o poder de Deus. Quando aquela policial só nos oprimiu, nunca havia passado por uma coisa igual. Rejane começou a cantar, mas não em música, só fazia os sons. Eu falei, agora a gente está. Ela falou, se vocês forem missionários, eu deporto vocês agora. E a gente falou, tudo bem, você está com toda a razão. Tinha que fazer o quê, irmãos? Só orar. E eram muitas perguntas e muitas pressões. E nós dizemos, Senhor, nós viemos aqui pelo Senhor.
Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Isso é com o Senhor. E, irmãos, depois de um telefonema, tudo mudou. Deus transformou toda aquela realidade. E mesmo com ameaça, com pressões, com polícias, dizendo que havia perseguições para as nossas vidas, nós não deixamos de fazer a obra do Senhor. E Deus guardou, e Deus cuidou de nós. E nós cumprimos a missão que Deus ali nos levou. É tanto que esse ano, no ano passado, encontrei com o pastor Júlio aqui no Brasil, quando nós somos convidados, eu e Regiane, para traduzirmos os irmãos nicaragüenses. Deus trouxe os irmãos de Nicarágua ao Brasil para participar do Congresso Nacional Multiplique, Igreja Multiplicadora. E o mover da Igreja Multiplicadora já começou em Nicarágua. E para a glória de Deus, muitos discípulos estão sendo alcançados. Muitas vidas estão sendo transformadas. E eu termino essa palavra com você agradecendo e deixando esse vídeo. A palavra agora é dos irmãos de Nicarágua. Eles me colocaram num aperto difícil aqui no Brasil, porque era uma das tradutoras. E um deles, a gente vai ver agora, que ele pensou que estava falando já português. Assim que os irmãos tenham fé. Vamos no segundo vídeo, eu termino aqui com esse vídeo para que vocês possam ver. Se não conseguir, não tem problema. A gente encerra aqui, fazendo simplesmente isso. Que o que Deus está fazendo é algo grandioso. Orem pela situação em Nicarágua. E vocês sabem que aqui, infelizmente, uma estudante pernambucana faleceu alvejada por tiro da polícia lá em Nicarágua. Isso chocou a muitos de nós. Outra brasileira foi deportada, ela tinha cidadania americana. Muitos presos naquele país. Vai ter o vídeo, ok? Então vamos lá. Batista em Nicarágua. Reciban saludos de nuestra Convención Bautista de Nicaragua. Recebam a saudação da nossa Convenção Batista de Nicarágua. Muchas gracias a nuestro hermano Fernando, a nuestro hermano Fabricio, a nuestro hermano Diogo y a cada uno de los hermanos que han estado orando y apoyando la obra bautista en Nicaragua. Muito obrigado ao pastor Fabrício, ao pastor Fernando e a cada um de vocês que estão orando e apoiando a obra batista em Nicarágua. Hemos declarado en el poder del Evangelio y del Espíritu Santo que un día Nicaragua será para Cristo. E nós outros estamos declarando que o poder do Evangelho e do Espírito Santo que Nicarágua vai ser para Cristo. Por favor, ténganos sus oraciones Por favor, sigam orando por nós. para que el Señor use, Para que o Senhor possa usar. para que el Señor saque a las calles, a los caminos, a la iglesia para evangelizar, para discipular. Para que o Senhor leve para a rua, a igreja, para evangelizar, para discipular. Voy a dar palabras aquí a nuestro hermano Omar, que es nuestro presidente de la Comisión de Evangelización y Misiones. También queremos decirle que ya hicimos nuestro primer congreso el año pasado. Este año vamos a hacer el segundo y el lema es volviendo a los principios primitivos. Irmãos, vou passar a palavra para o pastor Omar. Queremos dizer para vocês que nós já fizemos um congresso lá. Esse ano vai ser o segundo e vamos fazer esse congresso lá com esse mesmo tema, voltando aos princípios. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios Muchas abençoe bendiciones cada uno. para ustedes. Reciban saludo de la Iglesia Bautista de Nicaragua. Damos gracias a Dios. Receba a saudação da Igreja Batista Nicarágua. Nós damos graças a Deus. Es que yo pensaba que estaba hablando portugués. É que eu já pensava que estava falando português. Uau! Damos muchas gracias a Dios Somos muito agradecidos a Deus por la hermandad que estamos teniendo con nuestro hermano brasileño. pela irmandade que estamos tendo com os irmãos brasileiros. Perdão, irmãos. Gracias, Pastor Fernando Brandão. Muito obrigado, pastor Fernando Dios le Brandão. bendiga. Deus te Y que abençoe. Dios siga entendiendo ese ministerio que Dios le ha dado. Que Deus, Gracias, Pastor Fabricio. que você siga estendendo esse ministério que Deus te ha dado. Muito obrigado, pastor Fabrício. Nuestro hermano Pastor Fabricio. Esse irmão, nosso irmão, o pastor Fabrício, Fue de mucha bendición tem sido muita bênção con las prédicas, las enseñanzas com as mensagens, com os ensinos para todos los pastores para
todos os pastores y líderes e líderes de nuestra iglesia bautista en Nicaragua. de nossas igrejas batistas em Nicarágua. Hubo un momento de ministración de nuestro pastor, Um momento que teve de ministração desse pastor. donde los pastores fueron restaurados. Todos os pastores lá foram restaurados. Lo recordamos mucho. Nós vamos Lo recordar amamos sempre muito. dele. Oramos muito. Pastor Diogo, Dios le Pastor bendiga. Diogo, Deus te abençoe. Nuestro corazón está agradecido con Dios Nosso coração está muito agradecido com por Deus. ese momento que estuvieron con nosotros. Por esse momento que vocês estiveram conosco. Gracias, hermanos. Muito obrigada, irmão. Sus oraciones para este segundo congreso en Nicaragua. Suas orações para esse segundo congresso na Nicarágua. Va a estar con nosotros el pastor Márcio Tunala Vai estar conosco o pastor Márcio Tunala y el pastor Paulo Cabral. e o pastor Paulo Cabral. Dios les bendiga. Deus abençoe. Le amamos en el amor de Cristo. Le amamos en el amor de Cristo. Amamos vocês no amor de Cristo Jesus. Estamos unidos para proclamar el Evangelio. Estamos juntos para proclamar o Evangelho. Nosotros vamos motivados. Hoje nós vamos voltar motivados. Y nuestro pastor Félix E nosso pastor Félix y yo. e eu Y le estamos diciendo al Señor, já estamos falando ao Senhor. heme aquí, Señor. Nós estamos aqui, Senhor. Envíanos a nosotros Envia a nós a também. multiplicar, A multiplicar. a multiplicar a Nicaragua. A multiplicar Dios Nicarágua. le bendiga. Deus abençoe. E assim foi o poder do Senhor, está sendo agido, Senhor. Continue orando, irmãos. Obrigada.